Olá, seja muito bem-vindo ao Mateando com Teus Retratos, uma série de vídeos onde eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento na fotografia, no empreendedorismo, vou contar também a minha história e, claro, vou dar algumas dicas para você aplicar tanto no seu negócio de fotografia quanto em outros nichos. E nesse primeiro episódio, eu vou contar um pouco mais da minha história, da onde eu vim, como eu comecei a fotografar e algumas coisas que eu já fiz nessa minha carreira de mais de uma década. Eu nasci numa cidade chamada São Borja, que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É uma cidade bem pequena e eu vim de uma família humilde. Felizmente, a gente não vivia na miséria, mas era uma família humilde. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre fotografia, eu trabalhava já com eventos. E eu lembro que, para mim, isso era uma realidade muito distante, trabalhar com fotografia, porque é algo que quem sabe, quem está na área, sabe que não é barato. Viver de fotografia custa, demora e custa muito alto o investimento inicial. E foi uma loucura. Eu decidi trabalhar com fotografia sendo de uma cidade pequena, sendo de uma família que não tinha grana, mas eu decidi que eu queria. E lá em 2013, eu comecei a trabalhar fotografando alguns eventos, onde eu ia ajudar a montar bar e divulgar esses eventos mesmo. E eu tive a oportunidade de começar a fotografar alguns desses eventos locais, algumas baladas, fazer algumas fotos ali do balcão de drinks, e aquilo me despertou muita vontade de aprender mais, de fazer mais. E eu, óbvio, fui atrás, e felizmente eu tive na minha vida pessoas que me deram a oportunidade, que abriram as portas para que eu pudesse fazer isso. Eu comecei então a fotografar esses eventos e também fui fotografar alguns ensaios, Claro que com pouco conhecimento técnico, eu não tinha grana para comprar cursos, eu não tinha grana nem para comprar equipamento, eu fotografava com equipamento emprestado, mas a minha vontade de viver aquilo era maior que a minha dificuldade. E eu nunca vou esquecer de uma época que eu fui trabalhar de garçom na praia em Santa Catarina junto com meu pai era chefe de cozinha. E naquela época eu tive a oportunidade de comprar uma câmera top, porque eu estava trabalhando bem, eu podia comprar um equipamento bom, e eu achei esse equipamento. Eu encontrei um grupo de classificados no Facebook, e nossa, e era exatamente o que eu queria, com as lentes que eu queria, com flash, era o kit completinho. E eu comprei. Mas eu caí num golpe. Eu nunca recebi aquele equipamento. E aquilo me frustrou demais, porque eu já não tinha grana, já tinha juntado tudo que eu tinha naquela temporada para comprar o equipamento, eu caí nesse golpe. E o meu pai, ele sempre foi aquele cara que defendeu que a gente tinha que arrumar um emprego, que tinha que estudar e trabalhar em uma empresa que desse um bom salário, etc. E quando isso aconteceu, ao invés de eu receber um incentivo, ainda ouvi palavras como: cara, isso é um sinal, não vai atrás dessas coisas, enfim. Mas eu não dei ouvidos porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu lembro que ia ter um show da banda Malta lá em São Borja, isso em 2014 já. Ia ter um show da Malta em fevereiro de 2014 em São Borja. Eles estavam naquele hype, tinham ganhado o programa lá e tal. E eu falei com o JJ Betim, que era um cara que me ajudou muito também no início. Ele tem um site até hoje lá em São Borja. E eu falei pra ele que eu queria fotografar aquele show. E ele disse: tá, mas tu tá em Santa Catarina. Eu falei: não, eu dou um jeito, eu vou pra São Borja, amanhã mesmo eu pego o ônibus e vou. E aí ele falou: então vem, porque eu sempre gostei muito de fotografar show, e ele sempre me elogiou nisso. O JJ, ele dizia
que eu conseguia fazer umas fotos que os outros fotógrafos dos outros sites não faziam, porque eu interagia com os músicos. Isso muito provavelmente por causa da minha afinidade com música, né? Vamos encher aqui a minha cuia. E aí então eu fui para São Borja fotografar o show da Malta. Mas antes, eu lembro que eu fiz um post ainda no Facebook dizendo que eu ia fotografar aquele show da Malta. E aí aconteceu uma coisa que me deixou muito feliz, que a Jéssica Lino, que é minha amiga até hoje, né, mãezona aí, ela viu aquele meu post e me mandou uma mensagem. Ela disse assim: Matheus, eu vi que tu gosta muito disso, eu vi que tu quer mesmo viver de fotografia e eu vou te ajudar. A Jéssica é fotógrafa já há muito tempo. E ela disse: eu vou te ajudar, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Quando eu for fazer evento, tu vai comigo. Quando eu for fotografar os ensaios, tu vai comigo pra te ver na prática e eu vou te ensinar. E ela deixou muito claro uma coisa: eu não vou te cobrar nada, mas o dia que tu puder fazer isso por alguém, faça. E eu guardei aquilo e até hoje eu tenho muita gratidão por isso. E esse também é um dos motivos pelo qual eu vou começar a compartilhar o meu conhecimento. Porque um dia alguém compartilhou o conhecimento comigo e não me pediu nada em troca. E eu estou fazendo exatamente isso. Eu vou compartilhar o meu conhecimento sem pedir nada em troca. Ao final desses vídeos não vai ter um curso para vocês comprarem. Mas eu quero que você também compartilhe o teu conhecimento o dia que você puder. Voltando ao episódio, fui para São Borja, fotografei aquele show da Malta e dali em diante eu não parei. Eu continuei estudando, continuei aprendendo, continuei indo atrás, fotografando evento, ensaios, e eu fotografava tudo que aparecia. E já no início eu comecei a me destacar em algumas pequenas coisas que poucas pessoas faziam na época. Que a gente ainda entregava as fotos para os clientes num DVD, a gente não enviava num drive, a gente não dava um pendrive, a gente colocava num DVD, a gente entregava então. E a maioria das pessoas simplesmente gravava aquele DVD e entregava no estojinho de papel que vinha o DVD virgem, ou às vezes numa caixinha, né? E eu tirei as medidas da caixinha do DVD e eu comecei a imprimir uma foto. Eu pegava uma das fotos do evento ou do ensaio que eu fotografava, imprimia no tamanho 13x18, cortava ali, dava um meio milímetro de corte para encaixar certinho. E eu encaixava e entregava naquela caixinha. Fazia isso com muito capricho, muito cuidado. E começaram a me elogiar por isso, porque eu ia entregar as fotos às vezes nas lojas que eu fazia, né, os eventos, às vezes nos clubes, e eu entregava aquela caixinha e começaram a prestar atenção nisso, porque eu tinha esse cuidado a mais. Eu tive pessoas que me ajudaram e me colocaram em lugares que eu precisava estar. Então, eu fui crescendo, eu fui me dedicando cada vez mais. E eu demorei para ter grana para comprar o meu primeiro equipamento, porque na época, isso lá em 2013, 2014, eu ganhava R$30 para fotografar um evento. Ia fotografar uma balada e ganhava R$30. Aí ia fotografar a inauguração de um banco da praça e ganhava R$30. E era, claro, na época não era tão absurdo quanto seria hoje, mas ainda assim era muito pouco dinheiro. E aí eu continuei trabalhando, divulgando eventos, comecei a fazer eventos também, produzir eventos junto com o meu irmão, o Fernando. A gente começou a comprar datas de artistas e revender, a gente começou a fazer algumas festas, enfim, a gente chegou a abrir uma balada numa época. E eu sempre tive aquela sede de fazer mais e mais e mais e mais. Só que São Borja é uma cidade pequena e eu não tinha tanto espaço para fazer o que eu queria. E claro, nesse vai e vem, fotografando, trabalhando com eventos, eu cheguei a ter também uma agência de modelos na Argentina. Um amigo meu me apresentou para um booker na época
E esse booker, ele precisava de alguém que colocasse um pouco de dinheiro, e na época eu já tinha um pouquinho mais por conta dos eventos, né? A gente montou uma agência. Essa agência tinha uma atuação em Santo Tomé e em Poçadas. Era a Glanap Models. Nunca vou esquecer. E aí em 2017, esse meu sócio da agência aí, ele decidiu que ele queria ir embora, acho que para Buenos Aires ou não sei para onde. E a gente decidiu fechar então a agência. Eu fui para Santo Ângelo e no dia que eu cheguei em Santo Ângelo, um artista que já tinha tocado em eventos que eu tinha feito, ele me indicou para fotografar numa balada que tinha em Santo Ângelo. E eu falei com o dono dessa balada, ele falou, cara, mas a gente já tem fotógrafo. Aí eu perguntei, tá, mas e vídeo, vocês têm quem faça vídeo? O cara disse, não, vídeo não. Eu falei, então eu faço vídeo. E o segundo evento que tinha para eu filmar era um show da Tequila Baby. E eu nunca tinha ido num show da Tequila Baby, eu era fã. Cara, e quando eu vi o anúncio Tequila Baby em Santo Ângelo, onde eu faço os vídeos, eu chamei o cara e falei pra ele, cara, eu posso entrevistar a banda? Aí ele falou, olha, por mim não tem problema. E só tu fala com o produtor da banda aí, combina com ele, vê se ele topa. E eu falei com esse cara, né, o produtor, que é o Paulo Ortiz, que é meu amigo até hoje. Eu chamei ele, combinei, e eu lembro que eu fui lá, fiz uma entrevista com a banda. Foi um negócio muito massa, assim, porque eu lembrei da minha infância, ouvindo Tequila Baby, eu era fã da banda. E quando eu vi, eu tava ali entrevistando os caras. Eu fiz amizade com o Paulo. E alguns meses depois, quando a Tequila foi fazer um show de comemoração do álbum Punk Rock Até os Ossos, na Opinião, o Paulo me convidou para ir fotografar esse show. E eu pensei, cara, eu já sou fotógrafo há alguns anos, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de fotografar no Opinião, velho. Cara, é referência, é o templo do rock no Rio Grande do Sul. Né, os maiores artistas do rock mundial já passaram por lá. Foi um palco onde já teve show do Bob Dylan, pra você ter uma ideia. Eu fotografei aquele show e foi divertido pra caramba. Né, fiz amizade com o pessoal da banda também. E dali em diante eu passei a acompanhar a Tequila Baby em vários shows. Viajei muito com a Tequila. Né, perdi a conta de quantos shows, mas fui em vários lugares, várias cidades, todo o sul do Brasil, fotografando o show da Tequila Baby. E claro, isso me impulsionou, me deu coragem para ir morar em Porto Alegre. E aí em Porto Alegre, é claro, as portas são maiores, né? Então eu comecei a fotografar moda, eu fazia campanhas, catálogos, ensaios, e eu comecei a ter uma visibilidade muito boa. Né? Em São Borja eu já tinha bastante gente que me conhecia na cidade, por ser uma cidade pequena, mas eu comecei a ter visibilidade também em Porto Alegre. E aí os meus ensaios, que antes custavam R$ 300, passaram a custar 1.000. E eu vi meu trabalho ser valorizado, e aquilo, cara, aquilo não tem preço. Saber que as pessoas querem o teu trabalho e valorizam é sensacional. Passei a fotografar outros artistas do rock gaúcho. Passei a fotografar shows maiores de produtoras grandes. De 2020 para 2025 são 5 anos, eu tenho 12 de fotografia. Então, da pandemia para cá, muita coisa aconteceu também. Né? Na pandemia, como muita gente, eu também fali. Eu perdi muito dinheiro, eu me endividei. Só que eu nunca desisti de trabalhar e de correr atrás, de lutar para chegar onde eu queria chegar. E aqui eu começo a história da minha vida mais recente, da pandemia pra cá, que foi quando minha vida teve algumas viradas de chave. Na pandemia não podia fazer nada, né? Ninguém podia trabalhar, não podia fotografar. Eu fotografava escondido, porque os lugares que a gente costumava fazer as fotos lá em São Borja fecharam. Então eu fotografava escondido.
Eu lembro que na época ainda criei um vale ensaio, que as pessoas compravam o ensaio para fazer as fotos depois. E o meu trabalho ele era muito bem reconhecido e muita gente comprou esse vale ensaio. Foi muito legal ver isso. E a única coisa que podia existir na pandemia era negócio de comida. Eu tinha entrado na faculdade de gastronomia e eu adorava fazer hambúrguer. E aí eu abri um delivery de hambúrguer e aquilo me sustentou por um bom tempo ali na pandemia. Né? Eu sou muito grato por ter vivido isso, porque eu aprendi a valorizar algumas coisas que passavam despercebidas. Eu lembro que em agosto de 2020 eu fui lá em Bento Gonçalves, né? Eu ainda estava morando em São Borja, eu fui em Bento Gonçalves visitar o Éder, que é meu irmão mais velho. Eu e meu pai fomos pra lá, meu pai adorava viajar, adorava ir lá pra Serra Gaúcha, e ele me convidou, vamos lá passar uns dias, vamos visitar teu irmão. E eu fui, quando eu fui pra Bento Gonçalves, eu recebi uma oportunidade de trabalhar lá, de me mudar. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência de modelos em Bento Gonçalves. E eu aceitei essa proposta. Entre 2020 e 2021 eu trabalhei durante 11 meses nessa agência. E foi um período bem desafiador que eu vivi. Porque o meu pai ele me ajudou financeiramente para ir para Bento Gonçalves. No meio da pandemia, né, agosto de 2020 eu fui para lá. Cheguei em Bento Gonçalves sem conhecer ninguém praticamente, né? Eu tinha meu irmão mais velho lá que me dava um suporte. Mas depois de alguns meses eu passei a ter dificuldade financeira. Isso já é bem recente, né? 2021. Mesmo trabalhando, né? O meu salário ele não era ruim. Eu era gerente de marketing lá. Mas essa agência atrasava muito o meu salário. Em 2021, eu estava com meu salário atrasado e em julho de 2021 meu pai faleceu. E eu lembro que no dia que meu pai faleceu, eu estava com o salário atrasado, meu aluguel estava atrasado e eu não tinha grana para ir para São Borja. E o meu irmão, ele me ajudou nisso, né, claro. Nessas horas a gente tem que ter essa união. A gente foi para São Borja, né, fizemos o que tinha que ser feito, a gente foi para a despedida do meu pai. E na volta foi a gota d'água, porque eu cheguei e eu lembro que eu fui conversar com o dono dessa agência. E eu pedi demissão. Eu fiz um acordo com ele, né, para sair daquela agência, porque no momento que eu mais precisei de grana, que infelizmente esses momentos a gente precisa de grana, no momento que eu mais precisei eu não pude contar com aquilo. E eu saí dessa agência, né, para mim foi uma vitória, porque além dos salários atrasados eu enfrentei muita dificuldade lá, né, era assédio moral pesado. Eu lembro que quando eu falei que eu estava saindo da agência, teve uma pessoa lá dentro que comemorou, ela gritou, fez festa. Era um ambiente muito ruim, muito tóxico. E eu saí dessa agência, no dia que eu saí, eu lembro que eu comemorei, eu chorei de felicidade de ter me livrado daquilo. Mas eu tinha um desafio, que era continuar trabalhando. Eu precisava de grana, eu não podia parar. E aí eu comecei a fazer minhas fotos, eu voltei a fotografar, eu tinha parado um tempo de fotografar ensaios por conta dessa agência. Eu voltei a fazer meus ensaios, voltei a atender eventos, né? Foi muito legal porque já os eventos estavam voltando, eu fui fotografar evento de novo. E eu conheci muita gente que queria ser modelo. E então eu liguei as coisas. Eu pensei, tem loja aqui precisando de modelo para as fotos que eu vou fazer. Tem gente querendo modelar. Cara, eu vou montar uma agência de modelos. E essa parte foi muito legal porque
a minha agência ela nasceu de algo que foi muito natural, mas eu coloquei um propósito, que era fazer diferente de tudo aquilo que eu tinha visto de errado em outros lugares. Então eu decidi abrir a minha agência de modelos, que foi a Rode Models. Foi uma agência de modelos que eu abri com o propósito de não enganar ninguém, de não iludir ninguém, ter um trabalho sério, honesto, transparente. Isso eu mantenho firme até hoje. E também de ter um ambiente de trabalho saudável, né? Eu construí isso. A minha agência, então, ela nasceu, era ali em agosto, final de agosto de 2021. Em dezembro de 2021 eu formalizei. Então, meu CNPJ da agência de modelos nasceu em dezembro de 2021. Só que as coisas ainda não estavam tão bem quanto eu gostaria. Eu, então, fui trabalhar como CLT, como analista de comunicação na Vinícola Salton, em Bento Gonçalves. E aí de segunda a sexta eu trabalhava nessa vinícola. E aos finais de semana e à noite eu trabalhava em cima das coisas da agência de modelos. Então eu costumava sair do trabalho da vinícola às 5:30 da tarde, eu ia para o estúdio para fotografava de noite, às vezes virava a noite dentro daquele estúdio trabalhando e ia no outro dia para a vinícola. Então eu me esforcei bastante naquela época, foram alguns meses ali que eu precisei dar muita energia para as coisas acontecerem, mas que valeu a pena, porque eu ganhava muito bem na vinícola, e era um trabalho que eu adorava fazer, mas eu não estava trabalhando no meu sonho, no meu negócio. E então aos finais de semana também, eu saía da vinícola na sexta-feira, eu ia para o estúdio e às vezes ficava de sexta a segunda naquele estúdio, até ir para a vinícola de novo. Foi um período que eu me sacrifiquei bastante, mas que valeu muito a pena, porque eu comecei a ver muito resultado. Até chegar um momento que eu estava ganhando mais grana com a agência do que com o meu salário da vinícola, eu pude sair do CLT. Então em julho de 2022 eu saí da vinícola e me dediquei 100% à agência de modelos, a Rode Models. E as coisas começaram a tomar uma proporção maior do que aquilo que eu mesmo planejei. E em 2023 eu recebi uma proposta de investimento e trouxe a agência para São Paulo. Então eu transformei a Rode Models na Omega Models, que é como permanece até hoje. Em 2024 a gente teve um crescimento muito expressivo, principalmente por conta do mercado internacional. Eu fiz uma coisa que poucos fazem, que foi visitar pessoalmente as agências na Europa para fazer parcerias e abrir esse mercado. E é um trabalho que tem trazido resultado até hoje. Mas em toda essa minha história, o que eu quero trazer hoje, além de me apresentar, é dizer para ti que está me assistindo que não importa o tamanho do teu sonho, não importa a loucura que seja o teu sonho, não importa o quão grande seja o objetivo para a tua realidade atual, não pensa na tua realidade atual. Pensa no objetivo que você quer alcançar, pensa onde tu quer chegar. Porque há 12 anos atrás, lá em 2013, se eu falasse que eu queria viver coisas que eu já vivi, me chamariam de louco. Me chamaram de louco por eu querer viver de fotografia. E eu não dei atenção para isso. Eu decidi que eu ia viver de fotografia e foi através da fotografia que as portas se abriram para eu viver tudo que eu já vivi, para eu ter a minha agência de modelos. Foi através da fotografia que eu abri a Omega Models. Foi através da fotografia, inclusive, que eu conheci minha mulher, que hoje é minha esposa. A gente casou no final de 2024. Seja na fotografia, seja em qualquer outro negócio, defina o teu objetivo e não para até chegar nele. O vídeo de hoje era mais para eu me apresentar um pouco
e trazer esse incentivo. Essa série de vídeos tem esse nome, Mateando com Teus Retratos, porque morando em São Paulo eu gosto sempre de estar tomando meu chimarrão, inclusive a minha cuia da época que eu tive um programa de rádio. Eu não tinha o costume de tomar chimarrão, eu passei a ter esse costume depois que eu conheci a Kathleen. A Kathleen é paranaense, mas ela adora tomar chimarrão. No Rio Grande do Sul eu não tomava chimarrão, mas hoje estar em São Paulo e tomar chimarrão me traz a sensação de estar um pouco mais próximo da minha origem. Então eu sempre continuo com o mate e a gente vai mateando por aqui. Grande abraço e até o próximo.